Americana, segunda-feira, 8 de julho de 2024, está começando o nosso Vox News. Vox News, você bem informado. Vox News. Confira as manchetes de hoje. Vox News. Eleições 2024. Até as convenções prefeituráveis devem focar apenas as redes sociais. Mulher morre atropelada na rodovia SP-304. Guarda Civil prende mais 2 procurados da Justiça aqui em Americana. O Palmeiras e o São Paulo vencem bem na rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. 6h32. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6h32, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta gelada segunda-feira, dia 8 de julho de 2024. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 4.306 aqui do Vox News. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua participação. As redes sociais da Vox também aí, todas à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança, Keller com K2Ls, @vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo, já bombando aqui na manhã dessa segunda-feira, 982510626. Mande um texto curtinho com o seu apontamento, o seu nome e endereço. Vídeo, gravação, não dá pra gente parar o programa para poder ouvir e interpretar. Mande um texto que é bem mais fácil. 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 8 de julho, é o dia do panificador. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando exatamente 90 dias para a eleição de prefeito, vice e vereador. São 6h33. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Antes disso, a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Manuel Lourenço. Manuel aqui mandou um longo texto, mas resumidamente é o seguinte: ele falou que ficou impressionado de forma positiva como um hospital lá da região de São José do Rio Preto atendeu um caso. A irmã de um amigo, precisou do hospital, e a maneira como o hospital lidou com a situação foi muito positiva, muito responsável, segundo aqui o Manuel. Uma ação humana, sem estresse, não expôs a família na situação envolvida. Enfim, ele faz o registro e mandou inclusive aqui o nome da paciente, tudo certinho, o relatório médico humanizado. Ele acha que isso deve ser usado aí por todos os hospitais aqui da nossa região. Obrigado, meu caro. Também aqui nós temos uma outra manifestação, é do Odair. Bom dia, Jugensen, Keller. Eu sou o Odair do Jardim Europa. Gostaria de saber do prefeito de Santa Bárbara, que esteve aí na semana passada, se existe algum projeto de recapeamento da Rua Albânia, também da Rua Itália, aqui no Jardim Europa. Parabéns pelo programa. Obrigado, Daí, pela sua audiência. Vamos encaminhar a sua pergunta aí, o seu questionamento para a assessoria do Rafael Piovesan. Aliás, sobre isso, gostaria de citar que foi muito positiva a repercussão das 4 entrevistas que fizemos, na verdade, em uma semana e meia, com os 4 prefeitos e vice-prefeitos aqui da região, Americana, Nova Odessa, Sumaré e Santa Bárbara, prestando contas aí antes do início da fase eleitoral. O Carlos Festa também se manifesta aqui, ele é contra o prefeito de Santa Bárbara, diz que ele não será reeleito. Tem um movimento lá em Santa Bárbara que é contra a demolição do Estádio da União Agrícola Barbarense, já tem 13.300 assinaturas de apoio e por isso ele critica o prefeito barbarense pelo seu não envolvimento, segundo aqui o Carlos Festa, nesse episódio polêmico lá em Santa Bárbara do Oeste. Daqui a pouco mais manifestações dos ouvintes, são 6h36. No
Vox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Com Keller Estocco. Bom dia, Jugensen. Desejo a você, aos ouvintes do Vox News, uma boa segunda-feira, uma boa semana. No sábado pela manhã, quilômetro 162, rodovia dos Bandeirantes, em Limeira. Um idoso seguia com uma motocicleta, perdeu o controle da direção e sofreu a queda. Ele foi encaminhado pelo Serviço de Resgate do Corpo de Bombeiros para a Santa Casa de Limeira, porém não resistiu aos ferimentos e faleceu. Vítima identificada como Luiz Roberto Piso, de 74 anos. As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas. 6h37, ontem, um grave acidente foi registrado no começo da noite, rodovia Luiz e Queiroz, SP-304, região do bairro Cidade Jardim, aqui em Americana. Jornalismo Vox teve dificuldades na apuração do acidente, muito confuso, muitas versões. Contei com a colaboração de guardas civis municipais. Agradeço ao Xavier, também ao subinspetor Adnei Borges, colaborou muito conosco do Jornalismo Vox, e durante a madrugada tivemos acesso ao boletim de ocorrência. Pelo que consta, a versão oficial apresentada na unidade da Polícia Civil, por volta das 18h20, na rodovia Luiz e Queiroz, na pista sentido Anhanguera, nas proximidades da passarela do bairro Cidade Jardim, um casal seguia com uma motocicleta quando uma mulher tentou atravessar a estrada e foi atingida pela moto de 150 cilindradas. Em seguida, a pedestre foi atropelada por um caminhão e por um Honda Civic. Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou a morte da mulher. Já o casal que ocupava a moto, um homem de 31 anos e uma mulher de 29, foram encaminhados pelo Serviço de Resgate do Corpo de Bombeiros para o Hospital São Lucas. Não consta o quadro clínico das vítimas no boletim de ocorrência, mas eu conversei com policiais civis, também com guardas civis municipais. Não era considerado grave o estado clínico deste casal que ficou internado no Hospital São Lucas da Avenida Brasil. A Polícia Militar Rodoviária ainda informou que o caminhão que atropelou a pedestre seguiu viagem, o condutor não foi localizado. Já o motorista do Honda Civic não ficou ferido. Corpo da mulher, ainda sem identificação, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Americana, caso comunicado na unidade da Polícia Civil. 6h39. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Whats 982510626. Faltando 21 minutos para 7 horas, ninguém acertou sábado à noite. As 6 dezenas do concurso 2.746 da Mega Sena, que foram estas: 22, 27, 30, 43, 51 e 56. 22, 27, 30, 43, 51 e 56. A Quina teve 35 ganhadores, R$63 mil para cada um, e a quadra 2.400 acertadores, um prêmio para cada um de R$1.277. Amanhã tem novo concurso da Mega, é feriado só no estado de São Paulo amanhã, no Brasil não é, por isso a Caixa Econômica mantém o concurso de amanhã, é claro, e o prêmio pode chegar a R$9 milhões. São 6 horas e 40 minutos, 2 mortes, 2 falecimentos no final de semana. O Keller Estocco tem mais informações. Keller, por favor. No sábado pela manhã, faleceu a senhora Anália, que trabalhou por muitos anos no Departamento de Água e Esgoto aqui de Americana. Faleceu aos 86 anos, a avó do nosso companheiro de trabalho aqui da Vox, o Alex Ferreira. A dona Anália deixou 4 filhos, 9 netos e 7 bisnetos. Corpo foi sepultado ontem pela manhã no cemitério Parque Gramado, aqui de Americana. Nossos sentimentos à família do companheiro aqui da Vox, Alex Ferreira. E também faleceu ontem, americanense muito querido, muito conhecido, o contador Arioldo Meneghel, de 86 anos. Conversei com o Hamilton, um dos filhos dele ontem.
O senhor Arioldo estava em sua residência no bairro Cordenunce, teve um mal súbito e não resistiu. O senhor Ari era muito conhecido e querido, foi proprietário por 62 anos do escritório de contabilidade Lex e ainda colaborou com o Rio Branco Esporte Clube. Ele deixa a esposa, 3 filhos, 6 netos e 1 bisneto. Nossos sentimentos à família do senhor Arioldo Meneghel. São 6h41. Deixa eu registrar aqui o Carlos Antônio da Silva também parabeniza o Vox 90 pelas entrevistas com os prefeitos e está cobrando da gente aqui entrevistas com os candidatos a prefeito. Carlão, vamos só esperar que tem que ter as convenções, agora só com as convenções, com os nomes definidos, aí que poderemos fazer esse tipo de entrevista. Pré-candidato, por enquanto, tem que esperar aí a convenção do seu partido. Elas podem ser feitas a partir de 25 de julho até 5 de agosto, ok? Esclarecido, 6h42. No Vox News. Vox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. A seleção masculina de basquete do Brasil deu um show lá na Letônia. Final do pré-olímpico, derrotou a dona da casa, a Letônia, por 94-69. Depois de 8 anos, a seleção brasileira masculina de basquete está voltando para os Jogos Olímpicos. Fórmula 1, GP da Inglaterra, o Hamilton, depois de 3 anos, ele volta a vencer. E em casa, né? Ele que é 7 vezes campeão do mundo. Ganhou 9 vezes em Silverstone. O Verstappen chegou em segundo e é o líder da temporada. Seleção brasileira fora da Copa América, eliminada, voltando para casa. Então agora as semifinais. Argentina contra o Canadá, Uruguai versus Colômbia. Brasileirão, 15 rodadas, o Flamengo líder. Botafogo segundo, Palmeiras o terceiro, São Paulo quarto. Sinal de alerta mais do que ligado para Corinthians, Fluminense e Grêmio. Estão no Z4 e não ganharam. E o Rio Branco na Copa Paulista, um excelente resultado em Sorocaba, 0-0. Jogou o São Bento para a terceira colocação e o Primavera é o segundo colocado. Um abraço e até amanhã. Você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. 6h44, mais esportes, 10 para meio-dia no programa 10 pontos. 6h44, só corrigindo aqui, falei uma bobagem, amanhã não tem sorteio na Mega Sena. É quarta-feira, dia 10. Então não é amanhã, terça, como acontece toda semana, terça, quinta e sábado, São Paulo puxa o carro mesmo, realmente, e por conta do feriado no estado de São Paulo, a Caixa Econômica decidiu empurrar para quarta-feira o sorteio, ok? Feita a correção, lembrando que a aposta mínima da Mega custa R$5. 6h44. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Eu falei aqui semana passada sobre o cansaço de Lula, né? São tantos os erros acumulados, as declarações estapafúrdias que causam alta do dólar, que prejudicam a economia. Ele agora parece até que, eu não sei se outras pessoas disseram a mesma coisa, mas ele disse assim, né? Quem acha que o Lulinha está cansado, pergunte a Janja. Aí ele disse que acorda às 5 da manhã e trabalha até meia-noite. E depois disse, eu tenho 70 de idade, energia de 30 e tesão de 20. Me desculpem aí o vocabulário, né? Mas eu estou repetindo vulgaridades do presidente. E ele não tem 70, ele tem 79. Ele podia dizer, eu tenho 80, com a sabedoria e prudência de 80, que tal? Só que não disse. Mas enfim, ele está se comparando com o Bolsonaro, porque Bolsonaro deu a medalha do imbrochável, imorrível, incomível, que é outra vulgaridade. Eu tenho inclusive essa medalha para o Milei lá em Florianópolis, e Lula certamente quis dar uma resposta. Mas também já está copiando o Bolsonaro, passando recibo. Ele
se queixava que Bolsonaro criticava o Supremo. Ele acabou de dizer que o Supremo está se metendo demais em coisas que não são dele. Está querendo se meter em tudo. E deu uma declaração que eu comparei com o Rei Sol da França, L'État c'est moi, né? E com Dona Leonor de Barros, a mulher do Adhemar de Barros, que dizia: vocês brasileiros são todos meus filhinhos, né? Aquela matriarca. E o Lula diz: olha, se algum de vocês estiver achando, parece que disse isso em Diadema, se não me engano, que o Lula está fazendo alguma coisa errada, você tem que dizer: o erro é meu, porque o Lula é o povo. Lula é o povo. Le peuple c'est moi. Meu Deus do céu. Aí ele disse que eu não estou aqui, eu estou aqui para representar o povo e não para ganhar colar de pedra preciosa. Ele se referia a Bolsonaro, que foi indiciado. Eu vi a foto do presente, objeto do indiciamento. Eu não estou entendendo, né? Porque foi do príncipe saudita. Foi um anel, e o Estado brasileiro não tem dedo anular, né? Foi um par de abotoaduras, e o Estado brasileiro não usa punho de camisa com abotoadura. Foi um relógio, o Estado brasileiro não tem pulso, é um relógio de pulso, não é um relógio de parede, como aquele de Dom João VI, que o sujeito jogou no chão, não é? É um relógio de pulso. Bom, o Brasil é laico, portanto, um presente de um artigo religioso, como a masbarra, que é uma espécie de rosário árabe, tampouco é do Estado. Mas, enfim, a Polícia Federal interpretou assim. Vamos ver agora qual a interpretação que vai dar a Procuradoria-Geral da República. Pois é, só que Lula, ele próprio disse que levou 11 containers quando saiu da presidência e que ele foi o presidente da história do Brasil que mais ganhou presente. Ele disse isso em 2016. Depois ele devolveu 559 presentes, teve que devolver e pagou pelo restante. E não foi indiciado. De Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. De acordo com previsão da agência Climatempo, teremos hoje, segunda-feira, aqui na região de Americana e Campinas, sol, nuvens e 35% de chance de chuva hoje a qualquer momento. A máxima não passa de 24 graus. Aqui na Vox nós temos agora 14 graus e a previsão para amanhã, terça-feira, feriado no estado de São Paulo, é de 70% de chuva. Vox News. Mercado Econômico. Faltando 11 minutos para 7 horas, na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo pregão positivo, alta de 0,11%. O euro abre a semana valendo R$ 5,921. Dólar comercial na sexta-feira recuou 0,46%, fechou cotado a R$ 5,462. O dólar turismo vale hoje R$ 5,677. 6 horas e 50 minutos, 10 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta segunda-feira. Antes do Keller vir com as balas da polícia, quero dizer que a pauta da sessão da Câmara de Americana amanhã, ela é muito triste. É uma falta de assunto, é uma falta de projetos para a cidade que impressiona qualquer leigo. A pauta de amanhã tem 2 projetos, são 2 denominações de ruas. Não tem nada sobre segurança, sobre saúde, sobre educação, sobre mobilidade urbana, não tem nada sobre cultura, sobre esporte, nenhuma propositura de nenhum vereador. As 2 denominações, uma é da prefeitura, né? A denominação de ruas, já é a segunda votação, já foi aprovado semana passada, então não é nem novidade. E uma denominação de rua do vereador Léo da Padaria. Os vereadores americanos estão ficando especialistas em denominações e homenagens. A imagem da Câmara está muito desgastada por causa disso. E não vai dar tempo agora mais, na minha modesta opinião, de recuperar o tempo perdido até a eleição. Primeiro porque, a partir do dia 16, acho que é semana que vem, os vereadores americanos entram em férias. Eles vão entrar em férias, é verdade. Não tem projeto, mas tem férias. Tudo bem, está na lei, eles têm direito, ponto, vamos respeitar a lei. Eles têm férias, voltam em agosto.
Aí, meu amigo, aí é campanha eleitoral. Dos 19 vereadores, um não pode ser reeleito. Está impedido pela justiça, pela lei, que é o Daniel Martins Cardoso. O outro vereador que não vai disputar a eleição é o Wagner Malheiros, pelo menos disse isso publicamente. Então teremos 17 vereadores tentando a reeleição, mas a imagem está desgastada. Audiências públicas, por exemplo, falamos bastante aqui no ano passado, foram 10 audiências, sem a presença de ninguém. Agora tivemos uma audiência pública na semana passada, que mostrou que o desinteresse por audiência pública não é só da população, mas é também de todas as autoridades. Foi marcada uma audiência muito divulgada, todo mundo divulgou, para falar sobre poluição ambiental, é um assunto importante. Só 3 vereadores foram, só 3. 16 não deram as caras. E das autoridades convidadas, nenhuma foi. Não foi promotor de justiça, promotor público, não foi a CETESB, a prefeitura não mandou representante, a vigilância em saúde sanitária, epidemia, não foi ninguém. Então, o que foi ali foi aberto o microfone para a população que é afetada reclamar, sei lá, acho que umas 10 ou 12 pessoas falaram, né? Alguns candidatos, pré-candidatos a vereador, uma candidata a prefeita e só. Então não teve solução nenhuma, não teve encaminhamento nenhum, porque as autoridades não se interessaram. Então o vereador não se interessa, a autoridade convidada não se interessa, mas os vereadores, eu acho que essa Câmara tem que, ou tem uma reação muito rápida, muito forte, com novas proposituras, com novas ideias nesse curto espaço de tempo, ou então não reelege mais que 3. Mas essa é a minha opinião. Em Americana, são 6:54. Vox News. As balas da polícia com Keller Estocco. 6:54, 6 minutos para 7 horas da manhã desta segunda-feira, no fim de semana. Equipes da 1ª Companhia do 19º Batalhão da Polícia Militar apreenderam máquinas caça-níqueis, dinheiro, equipamentos eletrônicos e outros objetos em um bar na região da Vila Jones. As equipes Soldados Castro e Barufaldi, Sargento Sérgio Arruda, Cabo Jaqueline e Soldado Mandelli receberam a denúncia sobre jogos de azar, seguiram até um comércio. 2 homens foram detidos, estavam contando dinheiro. Foram encontradas 5 máquinas caça-níqueis sem apostadores. Ainda no veículo de um dos homens que foi abordado, os policiais encontraram dinheiro, equipamentos eletrônicos e algumas anotações. No total, foram apreendidos R$3.700. Polícia Técnica foi acionada, realizou a perícia. Caso foi comunicado no plantão de polícia da região do Jardim América e os suspeitos foram liberados. E o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo continua realizando buscas na tentativa de encontrar os desaparecidos vítimas das enchentes em maio deste ano no Rio Grande do Sul. Um grupamento composto por 23 militares continua no Rio Grande do Sul nesta semana e é comandado pelo 1º-tenente da Polícia Militar, comandante do pelotão do Corpo de Bombeiros aqui de Americana, Tenente Antônio Carlos Brustolin Júnior. Tenente, bom dia. Como está sendo realizado o trabalho do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo no Rio Grande do Sul? Seja bem-vindo ao Vox News. Bom dia, Keller. Bom dia a todos os ouvintes do Vox News. Tenente Brustolin, comandante do pelotão de bombeiros de Americana. Nesse momento estou aqui no município de Taquari, Rio Grande do Sul, juntamente com a força-tarefa do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nós temos a informação de que ainda existem pessoas desaparecidas em todo o estado. Diante disso, Keller, continuamos prestando apoio ao Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, através de um trabalho conjunto em áreas mapeadas com a utilização de um software de georreferenciamento. O cenário, Keller, é bem complexo
com diversos riscos que dificultam muito o nosso trabalho. Ainda existem áreas alagadas, áreas com lama, com acúmulo de materiais orgânicos e também outros materiais provenientes da destruição causada pela força das águas, além das chuvas que continuam a cair aqui na região. Cabe salientar, Keller, que o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo está presente aqui no Sul desde o início da tragédia e atualmente conta com efetivo de 23 militares e 2 cães que nos auxiliam nas buscas, indicando os locais onde possivelmente essas vítimas estariam. Além disso, temos 7 viaturas, 4 embarcações que nos auxiliam na realização das nossas missões, bem como um helicóptero Águia para fazer a infiltração e a extração dos militares em áreas remotas, sem acesso via terrestre. Muito obrigado ao Tenente Brustolin, comandante do Posto de Bombeiros de Americana, coordena essa força-tarefa, está desde a semana passada. Esse pelotão retorna para o estado de São Paulo amanhã, porém um outro pelotão com outros militares bombeiros seguirão para o Rio Grande do Sul na tentativa de localizar os desaparecidos. Tentei aqui uma atualização, não foi possível, mas dezenas de pessoas morreram e outras continuam desaparecidas. E a Guarda Civil Municipal de Cosmópolis, informando através do Ronan a localização de uma carreta roubada com 35 mil litros de suco da Cutrale. Houve um alerta a respeito da empresa de rastreamento e a carreta com a carga foram localizados na área rural de Cosmópolis, perto da rodovia Deputado João Herman Neto, ASP 133, rodovia que liga Limeira a Cosmópolis. Ninguém foi preso, mas pelo menos o veículo foi recuperado. Ainda em Cosmópolis houve a prisão de um homem por furto, invadiu uma obra em construção na rua Ângelo Rampazzo. Criminoso chegou a ser agredido por alguns populares que detiveram o bandido. Ele foi encaminhado pela Guarda Civil Municipal e autuado em flagrante. Um segundo ladrão não foi localizado. 6h59. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Faltando 1 minuto para 7 horas, vamos falar aqui de política, até mesmo política internacional. Rapidamente, a França virou o jogo lá, os socialistas, a esquerda acabou se unindo e no segundo turno das eleições legislativas acabou brecando o avanço da direita, que havia no primeiro turno dado sua força, maior votação, mas os partidos anti-direitistas acabaram se unindo e venceram a eleição de ontem. A França não é um país como os Estados Unidos, como a China, como a Rússia, que mexe com o planeta, mas vale o registro. Agora, quem chamou bastante atenção no final de semana aqui foi o Milei, presidente da Argentina, esteve em Santa Catarina no evento, fez críticas ao socialismo e afirmou que Jair Bolsonaro sofre perseguição judicial. As informações com René Almeida. O presidente da Argentina, Javier Milei, discursou neste domingo no encerramento da Conferência de Política, Ação e Conservadora, realizada em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Em sua primeira viagem oficial ao Brasil, Milei fez fortes críticas ao que chamou de governos socialistas dos últimos 20 anos na América Latina. É notável que os socialistas começam com um período de bonança econômica. É notável que o socialismo começa com um período de bonança, em um contexto de contas públicas ordenadas e preços internacionais de commodities altos. Neste primeiro momento, a economia cresce, a sociedade ganha poder aquisitivo, o Estado prospera e o Banco Central acumula reservas. Mas os governos socialistas se aproveitam disso, se assustam que a bonança não vai ser eterna e aumentam o gasto público para sustentá-la. Como fazem? Suspendendo tarifas de serviços públicos, aumentando o emprego público e gastos públicos que chamam de inclusão social. Repartiendo dádivas de distinto tipo, lo cual etiquetan como inclusión social.
O mandatário argentino foi recebido pelo ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro e líderes da direita brasileira. Nas redes sociais, um vídeo do senador Eduardo Bolsonaro mostra o ex-presidente entregando uma medalha para o argentino. O objeto contém os 3 Is e faz referência à fala em que Bolsonaro classificou a si mesmo como imbrochável, imorrível e incomível. No discurso, Milei afirmou que o amigo brasileiro sofre perseguição policial. Una y otra vez la historia demuestra que los mismos que se llenan A história mostra que aqueles que falam muito sobre democracia, pluralismo e opressão são os mesmos que estão dispostos a torcer as regras e até mesmo interromper a ordem constitucional para se fortalecerem no palácio quando o povo clama por mudança. Vejam o que aconteceu na Venezuela. Não há mais nenhum governo sensato no mundo que não reconheça que se trata de uma ditadura sangrenta. Observem o que aconteceu na Bolívia em 2019, quando Evo Morales sustentou um 3º mandato inconstitucional. Vejam a perseguição policial que nosso amigo Jair Bolsonaro sofre aqui no Brasil. Durante o evento em Santa Catarina, o canal CNN Brasil confirmou que a repórter Isadora Aires foi hostilizada por manifestantes e teve de ser retirada do local e levada para um ambiente seguro. No sábado, outro repórter também foi hostilizado após perguntar para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro sobre o indiciamento de seu marido no caso das joias sauditas. Agência Rádio Web, com informações de Santa Catarina, Renê Almeida. No app Vox, ouça o Vox News na íntegra. 7h03, eleições 2024. Falar um pouquinho aqui sobre a nova fase, temos novas datas, prazos, os partidos, os candidatos, os pré-candidatos têm certos compromissos. Ao entendimento, falei com várias pessoas no final de semana que estão envolvidas aí na eleição aqui em Americana e também em Santa Bárbara. O foco até as convenções é um só, rede social. Não se pode fazer muita coisa para quem é pré-candidato, é até um risco aí ficar fazendo propaganda antecipada, por isso rede social, mostrando a cara, faz um filme de um vazamento de água, de um buraco no asfalto, uma visita, pega uma criancinha no colo, enfim, essas coisas que não, na minha modesta opinião, não resolvem nada. Mas o Keller traz para a gente as principais datas, de limites de datas e cumprimentos desta semana. Keller, por gentileza. 8 de julho, hoje, segunda-feira, 90 dias antes do primeiro turno. Último dia para entidades fiscalizadoras que desenvolveram programa próprio de verificação, entregaram à Secretaria de Tecnologia de Informação do Tribunal Superior Eleitoral para homologação os códigos-fonte dos programas de verificação e a chave pública correspondente. Último dia hoje também para o Tribunal Superior Eleitoral realizar audiência com as entidades interessadas em divulgar os resultados da eleição e apresentar a definição do modelo de distribuição e os padrões tecnológicos e de segurança exigidos para a divulgação dos resultados. Amanhã, terça-feira, 9 de julho, data a partir da qual, até 30 de agosto, as juízas e os juízes deverão publicar edital contendo o nome das pessoas designadas como mesárias e mesários que atuarão nas sessões instaladas em estabelecimentos penais e nas unidades de internação de adolescentes, no primeiro e no eventual segundo turnos de votação, contando-se da publicação do edital o prazo de 5 dias para que os partidos políticos e federações reclamem das designações e para que as pessoas nomeadas. Dia 12 de julho, próxima sexta-feira, início do prazo para cadastramento de agregação de sessões eleitorais. Obrigado, Keller. E lembrando que os prefeitos que estão nos cargos, como aqui o Chico Sardelli de Americana, o Leitinho de Nova Odessa, o Rafael Piovesan de Santa Bárbara, o Zezé Gomes de Hortolândia, por exemplo, que são candidatos à reeleição, eles não podem mais, podem ficar no cargo, continuam no cargo normalmente, mas não podem participar de inaugurações, de eventos públicos bancados pelas próprias prefeituras, ok? Pode até ir no evento, mas tem que ficar quietinho. Em Americana são 7h06.
A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. O chefe de Estado do país mais importante do Mercosul está em Assunção numa reunião entre presidentes do Mercosul. Agora a Bolívia está também, né? Além do Paraguai e do Uruguai. Mas Milei não foi, mandou a sua ministra de Relações Exteriores e a Argentina é o segundo país em importância. Eu acho estranho que Milei foi a Santa Catarina, nem avisou Lula, nem o Ministério, nem o Palácio San Martín avisou o Palácio Itamaraty. Ele ficou aos cuidados de Jorginho Melo, embaixador, o governador de Santa Catarina. Fez questão de não encontrar com Lula, e eles estão aí às turras, né? Um e outro não querem ceder. Não é bom para os dois países que são vizinhos. Eu lembro que o Figueiredo, eu cobria a guerra nas Malvinas, ou Falklands, e voltei a Brasília para um descanso e fui ao presidente Figueiredo. Disse: presidente, eu não entendo como o Brasil está ajudando a Argentina, já que a Argentina é o invasor. Aí ele me mostrou no mapa onde é que está a Argentina, onde é que está a Inglaterra. A Argentina será nosso vizinho sempre, a gente tem que ficar bem com a Argentina e até fazer favor para a Argentina para que ela fique nos devendo. A Inglaterra está a 10 mil quilômetros de distância, só que é um problema. Se tiver que haver algum amaciamento de órgão governamental em relação a problemas de fronteira, de comércio, essas fronteiras Brasil e Argentina, lá em Uruguaiana principalmente, né? Nós vendemos muito e compramos muito da Argentina. A Argentina vem como parceiro comercial depois da China e dos Estados Unidos. É um grande parceiro comercial. Mas enfim, Milei preferiu ficar lá em Balneário Camboriú, na companhia do Cast, que é o líder da direita chilena, e do líder da direita boliviana, o Marinkovic, que é um futuro candidato à presidência. E o do ministro de El Salvador, que mostrou para os brasileiros como se resolveu lá em El Salvador problema seríssimo de insegurança pública. Fez o que fez o Equador em primeiro lugar. O Equador botou em cana juízes, promotores, delegados de polícia, policiais, diretores de presídios, né, que estavam recebendo das facções criminosas. Fez isso, o Equador fez isso. E El Salvador fez também, o presidente Bukele fez isso. E botou todo mundo que está roubando, assaltando, ferindo, matando, botou todo mundo no presídio. Presídio superlotado, mas resolveu, porque lugar de bandido é na prisão, não é na rua, assaltando. Não. De Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. 7h09, preço dos alimentos nos supermercados, dona de casa, pai de família, todo mundo fica de olho nisso. Tem uma reforma tributária que pode mexer nessa realidade. A indústria de alimentos está pedindo, destacando a importância para se revisar impostos de vários alimentos. Quem dá detalhes é o Diego Brião. O Grupo de Trabalho da Regulamentação da Reforma Tributária da Câmara dos Deputados apresentou na última quinta-feira o relatório da proposta de substitutivo ao projeto de lei complementar número 68 de 2024 do Governo Federal, que trata da regulamentação da reforma tributária no Brasil. Para a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, a ABIA, a reforma deve contribuir para a melhoria da complexa estrutura tributária do país, simplificando o sistema tanto para as empresas como para os cidadãos. Com isto, também conforme a associação, para atrair investimentos, melhorar a competitividade e promover o crescimento econômico e a geração de empregos no Brasil. O presidente da ABIA, João Dornelas, detalha a visão da entidade sobre a reforma. Diante do cenário de insegurança alimentar que se vive no Brasil, nós reconhecemos o trabalho desenvolvido pelo GT da reforma tributária. Conforme declarou o deputado Reginaldo Lopes na apresentação do parecer, esse é um momento histórico que vai promover justiça tributária, reduzindo a carga atual para 90% da população brasileira, especialmente os mais pobres. O deputado Joaquim Passarinho também resumiu perfeitamente o que motivou o entrosamento e os trabalhos do grupo de trabalho, quando ele disse que as pessoas desse país já não aguentam mais pagar tanto imposto.
Para a indústria, a reforma tributária é uma grande oportunidade para a redução da carga tributária, especialmente sobre alimentos, beneficiando desta forma toda a população, especialmente as camadas mais pobres, que destinam cerca de 30% da renda com alimentação, conforme destaca a ABIA. Grupos de pressão e ativistas estão atuando fortemente no Congresso Nacional para que alguns alimentos sejam sobretaxados. Mas nós não estamos falando de meia dúzia de alimentos, estamos falando de mais de 5.000 tipos de alimentos e bebidas não alcoólicas que são produzidas com qualidade, com segurança e que fazem parte do dia a dia da população brasileira. É preciso reconhecer o imenso trabalho dos deputados que, mesmo diante de tamanha pressão, não cederam, porque não concordam que o cidadão brasileiro tenha que pagar mais caro, ou seja, que tenha que pagar mais imposto sobre os alimentos que ele decide levar para a mesa de sua casa. O alimento produzido no Brasil é um dos que paga mais impostos no mundo. A média da carga tributária sobre alimentos industrializados é de mais de 24%, enquanto que em todos os outros 38 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, a média destes tributos é de 7%, conforme destaca a ABIA. A associação também defende que não haja aumento de carga tributária para bebida não alcoólica e para qualquer alimento, seja in natura ou industrializado. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Diego Brião. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. 7h13. No final de semana, ao menos 3 criminosos foram presos pela Guarda Civil Municipal aqui de Americana. 2 procurados da Justiça, equipe da Ronda Ostensiva Romu, da Guarda Civil, subinspetor Scarazati de Campos e Brunelli. A mesma equipe da Guarda prendeu 2 procurados da Justiça, um deles no Jardim Boer, foi preso por ameaça, e outro no bairro São Manuel, mandado de prisão por roubo. E o outro caso também de prisão aconteceu no bairro São Manuel ontem à tarde. Equipe Romu Motos, subinspetor Ciderley e Aguilera, os patrulheiros abordaram um jovem de 28 anos no bairro São Manuel, na rua São Jorge. Foram encontradas 10 pedras de crack, 9 porções de cocaína e R$40. O rapaz foi encaminhado para a delegacia. A delegada Regina Aparecida Castilho Cunha determinou o flagrante. 7h14. Você acompanhou hoje no Vox News. Até as convenções prefeituráveis devem focar apenas as redes sociais. Mulher morre atropelada na rodovia SP-304. Guarda Municipal prende mais 2 procurados da Justiça aqui em Americana. O Palmeiras e o São Paulo vencem na rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. Jornalismo dinâmico e direto. Você muito bem informado. O Vox News volta amanhã. Vox News.